lá. Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, viu? Como é que uma arte marcial lá do Japão, o jiu-jitsu, chegou aqui no Brasil e, bom, virou outra coisa, né? O nosso jiu-jitsu brasileiro. Exatamente. E a gente tem uns relatos históricos bem legais para entender essa chegada, os primeiros passos. Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. Tudo começa assim com a figura do Mitsuyo Maeda, né? O famoso Conde Koma. Ele desembarcou aqui no Brasil bem no comecinho do século XX. Isso, e é importante dizer, ele não era um imigrante qualquer. Não mesmo. Maeda era um nome forte no judô Kodokan e também sabia muito das formas mais antigas de jiu-jitsu. A vinda dele para cá, na verdade, fazia parte de um esforço do Japão, sabe? Sei. De divulgar a cultura, as artes marciais pelo mundo. Ele já tinha rodado bastante antes de chegar ao Brasil. Faz sentido. E aí, o momento chave. Talvez ali por volta de 1917 e se consolidando até 1925, mais ou menos. Isso, por aí. O Maeda, que estava lá pelo norte do Brasil, né, Belém, Manaus, ele cruza o caminho da família Gracie. Pois é. A história mais contada é que o Gastão Gracie, o pai do Carlos e do Hélio, ajudou o Maeda em alguns negócios. Certo. E como uma forma de gratidão, o Maeda ofereceu ensinar o jiu-jitsu para o filho mais velho, o Carlos. E o Carlos, ele abraçou a oportunidade, imagino. Totalmente. Virou um entusiasta. Aprendeu o que o Maeda ensinava, que era muito baseado no que ele trouxe do Japão, né? Técnicas de projeção, controle, um pouco de luta de solo. O judô da época e o jiu-jitsu tradicional. Exato. E aí o Carlos começou a passar isso para os irmãos. Nossa, e aqui é onde a coisa fica interessante mesmo, né? Fica assim. Porque aí entra o Hélio Gracie, o irmão mais novo. E ele era bem fisicamente mais franzino, né? Mais frágil que os outros irmãos. Precisamente. Imagino que as técnicas originais, talvez, sei lá, mais dependentes de força, de explosão, não devessem funcionar tão bem para ele, né? É exatamente esse o ponto. O Hélio, por pura necessidade, começou a experimentar. Ele não podia só confiar na força bruta contra gente maior. Claro. E o mais fascinante disso, sabe? É como essa limitação física acabou virando o motor da inovação. Virou um diferencial. Total. O Hélio foi refinando, adaptando as técnicas, buscando jeitos de usar a alavanca ao máximo, de ser mais eficiente com o movimento do corpo. Então, peraí. Não foi só aprender e repetir o que o Maeda ensinou. Foi um processo bem ativo de filtrar, modificar. Ativíssimo. Uma verdadeira reengenharia da coisa. E como é que isso apareceu na prática? O que começou a ficar diferente no jiu-jitsu dos Gracie em relação ao do Maeda? Olha, a diferença principal, assim, foi o foco muito maior na luta de chão. Ah, o famoso chão do BJJ. Esse mesmo. Enquanto o judô e o jiu-jitsu mais tradicional japonês valorizavam as quedas e o chão era mais uma transição, talvez, Sei. o Hélio e o Carlos perceberam que para alguém menor, levar a luta para o chão e controlar ali era a melhor chance. Neutralizava a vantagem de força do outro. Entendi. Faz todo sentido. Daí eles começaram a sistematizar posições de controle, tipo a guarda, desenvolver um monte de finalizações a partir do chão. E isso não aconteceu isolado, né? Imagino que o contexto do Rio de Janeiro daquela época, os desafios de vale tudo, tudo isso deve ter empurrado nessa direção, de buscar algo que funcionasse de verdade. Sem dúvida alguma, os Gracie faziam questão de provar que o método deles funcionava. Desafiavam lutadores de outras artes. Aqueles desafios famosos. Exato. E essa necessidade de validar na prática acelerou muito a evolução. O que funcionava em combate real, principalmente no chão, era priorizado. Se a gente conecta isso tudo, vemos nascer um sistema focado em sobreviver e vencer gente maior e mais forte, usando mais a cabeça, a tática e essa técnica super refinada de solo. Então, o que tudo isso significa? Quer dizer, a chegada do Maeda foi a faísca, a semente. Foi o pontapé inicial, sim. Mas foi o solo brasileiro, e principalmente essa adaptação dos Gracie com o Hélio ali na frente. Foi isso que fez a coisa florescer e virar o Brazilian Jiu-Jitsu. Uma arte marcial com cara própria. Perfeito. É a história de como um conhecimento que veio de fora foi, radicalmente transformado por causa das necessidades daqui e da inteligência de quem praticava. É mais que uma adaptação, é quase uma reinvenção. É uma evolução distinta. O BJJ não é só jiu-jitsu japonês feito no Brasil. É outra coisa, focada no chão, na alavanca, na finalização.
moldada na prática, no desafio. Isso levanta uma questão importante. Pensando nessa ênfase toda do BJJ na adaptação, na técnica sobre a força bruta e nesse domínio do chão, o que será que essa trajetória inicial pode nos dizer sobre a mentalidade? Ou talvez sobre o ambiente mesmo, os desafios aqui no Brasil que incentivaram essa transformação tão específica? Boa pergunta. Fica aí para a gente pensar, né? Como o lugar, o contexto podem moldar tão profundamente uma prática, uma